Estou aqui em São Paulo, aqui, bastante reuniões, trabalho aqui fluindo perfeitamente bem e alguns insights que eu quero trazer para vocês. O primeiro deles é com relação à pactuação daquilo que é contratualizado, o pacto que é reduzido a termo em um contrato assinado pelas partes. Existe uma premissa jurídica do pacto sant servanda, que é o contrato, ou seja, o pacto faz lei entre as partes. Isso é bem basilar do nosso direito. Mas o que eu quero ressaltar para vocês é que é vedado o procedimento contraditório àquilo que é pactuado. Ou seja, uma vez que as partes pactuam algo dentro da sua relação, isso que é pactuado precisa ser cumprido. E aí vem a questão da obrigação de fazer, que é a pauta de hoje. Dentro da obrigação de fazer, nós temos alguns elementos para caracterizar essa obrigação de fazer. O primeiro dele é aquele que se compromete em fazer algo em prol de um terceiro ou em prol da outra parte. É o primeiro ponto da obrigação de fazer. O segundo é o prazo do cumprimento dessa obrigação. E o terceiro é, em caso de não cumprimento da obrigação de fazer, que procedimentos devem ser adotados. O primeiro deles, contactar a parte, buscar uma conciliação de maneira amigável, amistosa, buscando o cumprimento da obrigação. Esse é o caminho para partes que usam bom senso, é o caminho mais rápido na solução do litígio. Mediação mesmo. Não conseguiu, notificação extrajudicial. Notificação extrajudicial tem o propósito de consignar um fato, registrar um fato, um acontecimento jurídico. No caso, o inadimplemento da obrigação da parte que se comprometeu em fazer algo e não cumpriu o combinado. Feito isso, sem a devida resposta, o passo seguinte é uma obrigação de fazer para que o magistrado analise a tutela, se é caso de tutela de urgência, né, para a concessão de uma ordem judicial, uma tutela judicial em caráter de urgência, aí tem que provar alguns requisitos, dentre eles o famum boniuris e o periculum in mora, que é a fumaça do bom direito, ou seja, o fundamento pelo qual se originou aquela obrigação de fazer, e o periculum in mora, que é o perigo da demora. Em demorando o processo, que prejuízos ele pode trazer para a parte, de maneira que a demora da análise processual torne irrelevante o próprio processo em si. Então, a tutela tem essa pretensão. Doutor Léo, e no caso dessa obrigação de fazer, ela se restar impossibilitada? Aí a legislação prevê a possibilidade de reverter essa obrigação de fazer em perdas e danos. E aí, óbvio, tem que ter toda uma dilação probatória a fim de trazer elementos que comprovem a existência do dano e a sua extensão. Porque o Código Civil, no artigo 186, no artigo 944, ele é muito claro em relação a isso. Aquele que comete ato ilícito contra outrem tem o dever de reparar o dano. E o dano ele é mensurado de acordo com a sua extensão, ou seja, quanto mais elementos nocivos e lesivos à parte, maior é a reparação do dano. Ou seja, é precificar o quanto vale essa obrigação de fazer para fins de métrica mesmo, de reparação. Então o dano ele tem o caráter indenizatório e o caráter compensatório. Indenizar a lesão e compensar a lesão causada pelo não cumprimento da obrigação de fazer pactuada. Fora isso, o magistrado, quando determina que a parte cumpra a obrigação de fazer no prazo de X dias, em caso de concessão da tutela, o magistrado pode fixar as treintes, que são as multas, que é a multa correspondente ao período de atraso da citação da decisão até o cumprimento da mesma. Se o juiz fixar o prazo, por exemplo, de 24 horas para o cumprimento da obrigação de fazer, a partir das 24 horas que se dá depois da citação, começa a contar as astreintes. Geralmente o magistrado fixa por multa diária com um limite de teto, porque senão, se a outra parte não cumprir, os valores ficam astronômicos e a ideia não é essa. A penalidade ela precisa ser de maneira que venha repreender o comportamento de
inadimplementa a obrigação de fazer, mas não pode ser excessiva ao ponto de se tornar impagável. Então, são esses pontos que eu quero trazer para você de lucidez. Uma outra questão relevante sobre essa questão das tratativas de obrigação de fazer, você verá nos próximos vídeos. Nos vemos lá.